boa noite a todos que nos acompanham pela página do Facebook e pelo YouTube do Jornal Imprensa do Povo. Eu sou Carlos Maia, sou dirigente do MOC e também do jornal, que vai fazer a apresentação desse programa MOC, que é os 60 Minutos. Hoje nós temos um importante debate aí com o pessoal aí da Frente Popular Alviverde, da qual a Mari Muna é dirigente, e junto com o nosso pessoal aí do MOC. Portanto, o debate hoje vai se dar com o tema A Importância do 8 de Março e o Atual Estágio do Feminismo, e esses trabalhos vão ser conduzidos hoje aqui pela nossa dirigente também do movimento organizado curitibano, Ana Valente. Ali está a Najara, ela está organizando sua câmera, e depois ela vai falar, mas eu quero abrir a apresentação das meninas aqui com a Carol Naldoni. Ela também recém-vinda para o nosso movimento organizado curitibano, e também estreando aqui nossa live aqui, como uma das debatedoras nossas aí. Então, por favor, Carol. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando aí sobre temas muito importantes, para a conjuntura, para a realidade aí brasileira. Então, quero primeiramente agradecer esse convite e também parabenizar vocês pelo tema, pelo interesse em discutir esse tema nesse momento. Desculpe, era para começar a nossa Ana Valente coordenando os trabalhos, me atravessei. Ana Valente, manda bala. Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos do MOC. Meu nome é Ana Valente, eu sou advogada, defensora da ativa, sou coordenadora do MOC, e hoje eu estou aqui com as minhas companheiras para falar sobre o feminismo e as nossas persistentes lutas diárias, que por mais que já tenha se desenvolvido muitos anos desde o início do movimento feminista, até o momento a gente persiste lutando pelas mesmas coisas. Então, esse vai ser o nosso debate de hoje. Najara? Boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo convite, Ana. Estou retornando aos poucos, para participar novamente do grupo e principalmente do movimento. Quero, de antemão, agradecer o convite ao MOC também e dar as boas-vindas para as meninas, para a Mari e para a Carol. Boa noite, todo mundo. Eu estava meio confusa na ordem. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um privilégio estar aqui com mulheres assim que são exemplo, principalmente aí que estão na luta sempre. Eu sou estudante de História, estou na diretoria da Frente Popular Alviverde, e é um prazer mais uma noite aqui debatendo com vocês. Bom, então, vamos começar o nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo bem informal. Vamos falar sobre vários temas. E um deles, eu queria inicialmente falar sobre como que surgiu o 8M e o movimento feminista, e o 8 de março, como Dia Internacional da Mulher, O 8M foi uma greve simbólica que ocorreu em 2017, ali o movimento, e se repetiu em 2018, a nível mundial, em 40 países, e um dos maiores desafios, eu acredito, para nós agora, é que a origem da data do 8 de março, apesar de ser uma data política, como muita gente veio falando esse ano, ela vem sendo despolitizada. Eu não sei se ingenuamente ou de propósito, não consegui chegar a uma conclusão sobre isso, para se tornar apenas mais uma data comercial, assim como o Dia dos Namorados, Natal, enfim, estão despolitizando a nossa luta. E o que muita gente não sabe é que, na verdade, esse 8 de março foi uma vitória, uma data instituída pelas mulheres socialistas, comunistas, russas, em 1921. Então, eu acho importante ressaltar isso para que seja uma informação ampla, para todos saberem que realmente é uma vitória do movimento comunista,
já de 1921, e a gente não pode esquecer a razão de a gente considerar essa semana como Semana da Mulher. Essa semana, esse dia, foi escolhido em homenagem à Marcha das Mulheres Russas, em 17, pedindo por pão e paz. E esse dia, inclusive, é tido como estopim da Revolução Russa, para vocês terem uma ideia da grandiosidade desse dia, e que hoje em dia vem sendo tratado como simplesmente um dia a mais para dar uma flor, um chocolate, e nada de respeito para nós. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso, o que vocês acham sobre essa nossa atual visão que a gente tem do Dia das Mulheres. Quem começa, Ana? Eu vou começar. Posso começar? Eu concordo plenamente com o que Ana colocou em relação a comercializar essa data que foi instituída por luta, né? A gente tem visto muito isso se ressignificando de uma forma muito negativa em relação às lutas, né? É muito fácil hoje se comemorar o dia, né? Que na verdade eu não tenho esse dia como um dia comemorativo, mas um dia de luta, de se enfatizar a luta por igualdade. Então, é um dia de luta, não é um dia de comemorar. Se bem que, diante de todo o processo, existe sim uma questão de comemorar, mas não seria o termo correto comemorar. É mais significativo você analisar por uma perspectiva de garantias de lutas, né, em que a gente persiste ano após ano, século após século, né, por igualdade de gênero. Se alguém puder acrescentar, eu acho que é isso. Eu realmente concordo com o que foi colocado, que existe essa ressignificação de forma muito negativa em relação ao Dia Internacional da Mulher. Carol, quer falar alguma coisa? Eu quero, sim. Eu acho que para além dessa questão comercial que se faz do dia, que é um dia de luta, né? Isso é muito claro para nós, é um dia de luta, é um dia que marca uma luta do ano todo, né? Nós, mulheres, estamos em movimento o ano todo, mas o 8 de março, ele marca esse dia de luta. Então, essa questão comercial que ressalta, né, ali algumas coisas do padrão das mulheres, então enfatiza ali as coisas ligado a ofertas de cosméticos, a ofertas estéticas, né, que nos colocam naqueles estereótipos, né, e em especial esse ano, eu notei que para além dessa questão da comercialização, saiu muito nas redes sociais, junto ali no dia, algumas radicalizações que desvirtuam o nosso movimento, né? Então, algumas coisas assim, foi retirado do desenho animado tal cena, porque foi considerada uma cena machista, como se aquilo realmente fosse da nossa luta, né? Então, é uma forma realmente de desvirtuar, de nos chamar de radical, como se isso fosse negativo, né? Como uma forma de banalizar a nossa luta. E a luta das mulheres é uma luta diária, uma luta que está constante, que está na casa de todas nós, né? Eu acho que isso que marca o nosso feminismo é de realmente a gente se reconhecer como diversas, como plurais, e como todas batalhadoras, né? Acrescentando, né, também, todas falaram tudo, né? E principalmente essa banalização do Dia da Mulher sempre estereotipar as escolhas, né? Então, a maternidade é exaltada, a estética ela é exaltada, e fazendo com que a gente saia do real propósito que é uma data política, né? E é uma conquista de nós. E faz com que as gerações mais novas entendam que o Dia da Mulher é uma comemoração de presente, não uma comemoração de um resgate histórico. E tudo isso vai somando
E a gente acaba também, né, banalizando, nos chamando de radicais, sendo que os movimentos radicais deslegitima também muito a gente ir para a luta. Que daí começa de uma forma, né, ignorante, de que afasta. Então vem o olhar feminista do 8 de março como um movimento radical, e se você fala do feminismo no 8 de março, você é visto desse jeito, ou você tem que ser visto de um jeito frufru, tem que estar todo mundo ali comemorando, pulando de alegria, sendo que os resgates que a gente tem que trazer para gerações não funciona. Exatamente. Essa parte dos estereótipos, eu até tinha esquecido de falar sobre isso, realmente é uma imposição absurda que a sociedade nos faz, nesse sentido de cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, maquiagem que seja, um tipo X de vestimenta, a maternidade, como a nossa colega falou, uma série de imposições que inclusive levaria a um tópico que eu queria falar mais para frente, sobre a objetificação da mulher, que aparentemente o nosso corpo, nossa vida não é nossa, é da sociedade, é dos nossos maridos, pais, irmãos, não incumbe a gente se manifestar do jeito que nós queremos, porque nós somos chamados de radicais, de feminazes, de diversos outros adjetivos que nos vêm dando, né? E sobre os nossos desafios atuais, eu queria falar um dado que eu pesquisei hoje, e questionar vocês sobre a correlação do machismo estrutural que nós temos na nossa sociedade, justamente, inclusive, com relação à estereotipização da mulher, e os casos de feminicídio. Então, correlacionar o machismo com os casos de feminicídio. E só ressaltar que existe um caso a cada 7 horas no Brasil, um caso de feminicídio a cada 7 horas. E é evidente que esse crime bárbaro do feminicídio é decorrente, na minha opinião, exclusivamente do machismo estrutural, porque não tem outra razão de ser para uma mulher ser assassinada por ser mulher, a não ser o machismo. Diante de algumas leituras que eu fiz rapidamente, depois que eu cheguei do trabalho, eu vi o seguinte: toda essa estrutura, principalmente a política em relação ao feminismo, ao movimento, teve muito nas suas bases a questão do capitalismo e do machismo. Então, assim, todas as lutas que foram garantidas e que se constituíram ao passar dos anos, elas sempre remetem ao que o capitalismo dita e ao que o machismo dita. Então, assim, é complexo quando as mulheres se reúnem ou se unem para um determinado objetivo, e aí são rotuladas como radicais, como qualquer outra coisa de forma negativa, e dificulta, né, a questão política do ato em si, de se instituir como mulher em pé de igualdade ao homem. Bom, nós costumamos, né, nós estamos na rua com o nosso movimento, que é pela vida das mulheres, né? E a gente tem que falar isso, que é pela nossa vida, né? Pela minha, pela tua, pela da minha vizinha, por todas, né? Então, a importância do feminismo nesse sentido. Concordo, né, que o machismo ele serve ao capitalismo, mas por outro lado também, Ana e demais, eu vejo hoje o machismo, com toda essa carga de informação, com toda essa luta que nós temos, para mim o machismo já virou um desvio de caráter, sabe? É um desvio de caráter porque não justifica, porque existe uma cultura machista de que as pessoas se apropriem disso para tirar vida, para humilhar mulheres, para assediar as mulheres.
Então, o machismo ele faz muito mal para a sociedade como um todo. Se as mulheres puderem ser livres, vai ser bom para todas nós e para todos, né? Então, temos que acabar com essa cultura do machismo, quebrar isso radicalmente, né? E não deixar que essa cultura passe desapercebido em mau caratismo mesmo, né? Porque não é possível que as pessoas não tenham acesso às informações que nós temos, hoje com toda essa quantidade de informações, que as pessoas justifiquem simplesmente a sua cultura, né, para fazer os atos, maldade, violência, tirar vidas, tirar a alegria de viver de muitas mulheres. A gente não pode deixar de falar da raça e gênero, né? De que toda essa estrutura machista da sociedade capitalista que a gente vive, temos também, né, os homens negros, eles sofrem em cima dos homens brancos, né? Então, a gente, principalmente dentro do feminicídio, eu estava lendo alguns dados até para eu me informar mais, que as mulheres negras, elas são o número maior de assassinatos, né, vítimas do feminicídio, do que dentro das mulheres brancas. E dentro da estrutura que a gente vive é o homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. Então, a gente não pode discutir sociedade, machismo, capitalismo, sem a gente colocar esse ponto, né, que é muito importante. Até do 8 de março, acho que a gente vai falar do movimento que começou nos Estados Unidos em 2017, foi a manifestação mundial, e daí também a gente, né, traz esses assuntos que recentemente muitas pessoas não colocam raça dentro da discussão, né? E dentro desse privilégio que muitos vivem, muitos discutem, a vida fora e combate ao capitalismo e ao machismo, eles andam juntos, e o combate ao racismo é tudo junto, né? Então, em relação, pegando um gancho do que a Mari falou, eu pesquisei em relação a essa questão desculpem, gente, de 27 unidades federativas do Brasil, 9 delas não registram o perfil racial das violências sofridas, né? Isso é muito impactante, porque é como ela colocou nessa escala, né? Em relação ao homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. O índice de violência da pessoa negra é muito maior. Em relação também à violência doméstica, o número de feminicídio em relação às mulheres negras são absurdamente maior, 73%. A gente não pode dissociar uma luta da outra, com certeza. E realmente esse escalonamento da sociedade é nítido. Nítido para quem sofre a opressão, com certeza. Para quem não sofre a opressão, normalmente a pessoa tem que buscar mais o entendimento, tem que buscar por conta própria, porque ela não vai saber. Então, por isso que a gente vive atualmente parece que tem umas pessoas que vivem numa bolha, avulsa de todo o resto da sociedade, porque elas não sabem o que é ser oprimido, elas não sabem o que é ser mulher, elas não sabem o que é ser julgado, elas não sabem o que é ser perseguido. Então, realmente, a luta é una, contra o racismo, contra a violência, contra os LGBTs, contra os negros, contra mulheres, enfim, realmente é uma luta única. E esses dados do feminicídio, realmente eu também havia pesquisado, e as mulheres negras sofrem mais. Inclusive agora, na pandemia, eu tenho lido notícias que as mulheres têm sofrido muito mais com os efeitos da pandemia, no sentido de terem dobrado ou triplicado a carga de trabalho, não necessariamente profissional em si, mas cuidando de alguém, normalmente, ou dos filhos, ou do esposo, ou, enfim, dos pais. A mulher, ela carrega esse peso extra que o homem não carrega, infelizmente. Não tem uma divisão de tarefas domésticas, a visão de que o homem ajuda em casa é um absurdo, e tem pesado muito nessa época de pandemia, porque todo mundo está ficando em casa e é a mulher que tem feito tudo normalmente. Eu não vejo
muitos casais ou muitas famílias, essa discussão de, não, ele não me ajuda, ele tem esse dever de ajudar, de trabalhar em casa. Não existe. Então, as mulheres estão sofrendo muito com isso, e principalmente as mulheres negras estão sofrendo mais na pandemia. Em relação à demanda e à carga nessa pandemia, em relação comparado à mulher e ao homem, aumentou gigantescamente. Como você mencionou aí, eu também li em alguns artigos que absurdamente em relação principalmente às mulheres que são as chefes de família, né? As dificuldades que elas têm enfrentado em relação às mulheres que são chefes e que têm filhos, né? Que é um agravante, porque sem escola, né, a maior responsabilidade de sem poder fazer isolamento social, o distanciamento, e sofrendo quando tem um parceiro a violência. Então, assim, é absurdamente maior. O sofrimento da pandemia em si não é só na questão de saúde. É uma coisa muito maior, muito mais complexa, porque é todo um aspecto físico, psíquico e social. Eu tenho alguns dados aqui, se vocês me permitem. Tem um dado aqui do DIEESE que fala o seguinte, que a taxa de desocupação das mulheres foi 16%. Se fizer o corte por raça, a mulher negra seria de 19,8% em relação à mulher não negra de 13,5%. Outro dado também que eu pesquisei é que 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. Então, criança, idoso, e isso, cuidar de alguém associado a um trabalho, seja um trabalho remoto, ou muitas que têm que sair de casa, né, que ficam sujeitas aí ao contato com o vírus, trazer o vírus para casa e continuam acumulando esse cuidado. E também, nesse sentido, fazendo corte, né, pela pesquisa ali, 62% das mulheres do campo ficaram com esse cuidado a mais, as mulheres negras, 52%, e as mulheres brancas, 46%. É muito interessante, né, a gente observar esses dados, e como a Rafa mesmo comentou aqui nos comentários, tudo se resume à luta de classes, né? Dentro desse padrão que, infelizmente, a sociedade vive e ainda está dentro. Então, acho que, concluindo aqui que vocês falaram, eu até esqueci que ia falar, calma lá. Eu tinha pensado no assunto da taxa de feminicídio. Dentro da pandemia. O índice de violência doméstica aumentou bastante, né? Como muitas mulheres procuram as denúncias e, como sempre, tem todo aquele machismo até dentro das denúncias, né? Então, eu também estava vendo que o índice de violência doméstica, feminicídio, até a manifestação do 8M aqui de Curitiba, trouxe muito esse assunto. Só abrindo um parêntese na fala da Mari, por incrível que pareça, aumentaram os números de violência doméstica e diminuíram, segundo a pesquisa, as denúncias em relação a estupro. Porém, assim, é um dado que mostra, que revela, na verdade, a subnotificação, principalmente diante do contexto que a mulher está mais tempo com o agressor, e isso a impede de várias formas de fazer a denúncia. Então, assim, é uma observação curiosa, mas assim, que, segundo a pesquisa da leitura que eu fiz, esses casos de estupros não diminuíram, só não estão sendo notificados, mas que as crianças estão correndo mais riscos, as mulheres correndo mais risco, só não estão sendo notificados pela circunstância de estarem mais tempo com os agressores.
Eu acho muito importante, quando a gente fala da questão da violência contra a mulher, a gente lembrar, né, que as mulheres podem continuar e devem fazer a denúncia através dos canais, através do 180. A Casa da Mulher Brasileira, ela continua aberta, continua fazendo os atendimentos, os acolhimentos, em casos de emergência, acionar a polícia militar através do 190. As mulheres procurem ajuda, né? Os canais estão abertos, o atendimento está aberto, que não passem por situações sozinhas, né? Principalmente essa informação de que a Casa da Mulher Brasileira, ela continua aberta. Inclusive, eu acho importante destacar também essa questão da não denúncia decorre muito, justamente pelo que a Najara falou, de normalmente o agressor estar dentro de casa e a pessoa não ter como sair para fazer uma denúncia ou para procurar ajuda, enfim, não teria essa possibilidade. Mas existem hoje alguns símbolos, algumas simbologias que as mulheres podem usar com relação a outras mulheres, para pedir ajuda, para que essa outra mulher peça ajuda. Por exemplo, o X vermelho na palma da mão. Isso é uma coisa que, hoje em dia, as mulheres que estão antenadas no movimento feminista sabem esse sinal, entendem e vão socorrer. Nós não estamos sozinhas, realmente. Nós somos um grupo e nós temos que nos ajudar. Então, não sofram sozinhas, realmente. Peçam ajuda, mesmo que seja por algum caminho que não seja a polícia, caso não seja possível procurar ajuda na polícia. Outra coisa, eu já vi aplicativos de lojas online que possuem um canal de mensagens, como se fosse uma mensagem trocada entre a loja e você, e num desses tópicos da mensagem encontra-se um ponto que você clica se você estiver em situação de violência doméstica. Então, o próprio capitalismo está favorecendo em alguns pontos a nossa luta. Lógico, minimamente, mas já vem tendo essa mudança, principalmente nas grandes empresas que são comandadas por mulheres, né? Tem que ter essa visão feminina, porque realmente, como a gente estava falando da bolha do homem branco normalmente, sem ofensa, Maia, mas a bolha do homem branco é complicada. Deixa eu falar então, pai. Posso falar? Beleza. Então, pessoal, já que ela falou do homem branco, quero dizer assim, na verdade eu aqui com a pessoa aqui me sinto como guardar as proporções, até porque, né? Mas mulheres brancas, falando sobre o problema das mulheres negras, também é difícil, não é, pessoal? A gente não né, as mulheres brancas não sofrem, como vocês abordaram aqui, né, o que sofre uma mulher negra. Mulher, claro, sofre, né, mas a mulher negra sofre dobrado. E se for mulher negra pobre, aí se colocar mulheres negras de classe média falando aqui, elas não vão saber entender qual que é a diferença de uma mulher negra pobre. Mais difícil ainda. Favelada. E se for mulher favelada negra e favelada e não for de esquerda, e for de esquerda, essa favelada não vai sofrer na pele o que sofre uma mulher de esquerda. E se ela tiver problema, né, físico, piorou ainda. Ou seja, agora eu com as mulheres aqui, 4 mulheres, eu não posso nem falar, porque a gente não sabe o que é o problema, né, consegue como mensurar isso. Mas sabe da luta. A gente que acompanha, estuda os movimentos sociais, a luta que as mulheres desenvolvem. E saudar, né, a gente iniciou o programa sem saudar a participação de todas, né. Esse é um movimento de torcidas organizadas, a qual nós temos aqui 2 entidades que fazem esse movimento, né, que tem uma forte influência de mulheres. No grupo do WhatsApp nossa lá, eu acredito que 70% são mulheres, no grupo de WhatsApp nosso, como torcida de esquerda. Mas a gente sabe que isso não reflete, né, nas torcidas tradicionais. O universo lá, todo ele é quase que, né, 90% homens, né, mas extremamente composto em sua maioria de homens, e pior, né, homens machistas. Aí vai da ignorância, da mediocridade e do ar que, né, permeia essa cidade reacionária como Curitiba. Então eu até quero colocar, e não desviando o foco, mas acho que a gente pode entrar também na questão das torcidas, como é que vocês veem, então,
movimento de torcidas antifascistas, da qual nós participamos, né, e como é que vocês estão vendo depois. Mas isso lá na sequência, vocês ainda estão colocando esse ponto aí, debatendo o histórico do movimento, e a filosofia e o pensamento. Mas lá na frente a gente vai debater, se tiver um tempo, claro, torcidas organizadas. É uma das intenções também, Maia. A gente já tinha meio que falado, a Muna quer falar umas coisas também sobre isso. Inclusive, se quiser começar já até. Quero trazer alguns pontos. Eu discordo que o capitalismo ele contribui com a nossa luta. Eu acredito que ele entrega com uma mão e retira com outras 500 mãos. Faz com que, olha, estamos ajudando e comprem com a gente. Porque, inclusive, eu estava lendo um livro, eu quero recomendar, na verdade, esse livro. Acredito que tem pirata na internet. Esse aqui. O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Ele fala bastante sobre como o capitalismo ele entrega com uma mão, retira com outra, e, de certa forma, eles nos escraviza, nós mulheres, principalmente, que a luta, né, de trabalho a gente conquistou, né, de certa forma, comparado aos outros movimentos. Mas dentro de casa, ser chefe de família, mas outras lutas como raça, desigualdade e a estética como a gente é obrigado, escravizado de certa forma. Agora, engatinhando para o assunto das torcidas, um apontamento muito forte que eu tenho dentro do Coritiba, que aconteceu em 2017, 2018, na diretoria do Bacelar, a gente teve um plano de sócio, que era o sócio Leire. As mulheres, elas não tinham direito a voto, e quando você era mulher, fazia 18 anos, eu passei por isso, fiz 18 anos em 2017, eu queria ser sócio contribuinte, porque eu queria ter direito ao voto. Mas a primeira situação que eles entregaram era o sócio Leire, né? Mulher vai no sócio Leire. Aí, 2 questionamentos muito grandes, oh meu Deus, que nervosa. A mulher que quer votar, ela era meio que induzida a ir para esse plano. E a questão financeira, até porque muitas diretorias do Coritiba, ela fazia com que pagasse a mais para você poder votar. Então, assim, um sócio da pessoa que quer votar era 150, sabe? Eu não lembro qual presidente que queria que fosse muito mais caro, que quem era conselheiro teria que pagar um valor absurdo. Então, né, obviamente, elitizando ainda cada vez mais quem pode escolher o presidente dentro do clube. E aí, até que daí veio com a oh meu Deus, com a presidência do Samir, essa discussão sobre o sócio Leire veio à tona porque algumas mulheres começaram a questionar, né, do seu voto. Fizeram uma reunião, mas não chamaram as sócias, foi meio que assim jogado e decidiram acabar com o sócio Leire. Só que a questão financeira, social, não foi discutida. As mulheres não votaram, não teve um plano assim em conta. Daí eles iam igualar um valor acima do que algumas pessoas poderiam pagar, diminuindo isso o número de sócios mulheres e aumentando o número de sócios contribuintes. E aí eles igualaram esse número de sócios e foi bem complicado. Fora que assédios dentro do estádio já tiveram bastante. Até as meninas, né, o Gurias do Couto é um grupo de mulheres, ele é apartidário, tentar reunir o máximo de mulheres que vão sozinhas dentro do estádio e estão ali, né, a se proteger, enfim, foi o primeiro movimento forte que eu vi criar, porque até então o Coritiba ele não dava voz para as mulheres, os sócios eram sempre induzidos aos homens. E outro absurdo que eu também vi dentro do Coritiba era que a mulher sempre era referenciada como a namorada do torcedor, a esposa do torcedor e nunca a protagonista. Falei bastante, mas estava entalada aqui, estava empolgada já. Eu concordo, Muna. Realmente, mas isso não é um problema do Coritiba, isso é um problema do futebol.
porque eu vejo, por exemplo, a Gaviões da Fiel, eu acho que é a torcida mais machista que tem no Brasil. A mulher sequer pode tocar na bateria, por exemplo, não tem mulheres, vamos dizer assim, com uma força na torcida da Gaviões. A Império realmente também é uma torcida machista, como todas as torcidas de futebol ainda. Essa é uma das nossas lutas, porque quem gosta de futebol, mulher que gosta de futebol sempre é mal vista, é sempre criticada, mas você entende de futebol? Mas você sabe o que é impedimento? Essas colocações que sempre diminuem a nossa paixão, diminuem o nosso gosto pelo jogo. Então, não é um problema do coxa, com certeza, isso é um problema geral. Essa questão do coxa lady, eu tinha também esse sócio, realmente, sem direito a voto, só que eu acho que essa parte do voto, na verdade, não é nem questão só feminina, é uma tentativa de elitizar a todo custo, não só com relação à mulher, mas com relação a poucos homens com direito a meter o bedelho ali, vamos dizer. Porque o coxa acabou se tornando o clube do bolinha. Ninguém se mete, eles fazem o que eles bem entendem. Agora vamos ver se com essa nova diretoria alguma coisa se altera. Mas o machismo, a questão do assédio nos estádios, eu acredito que venha diminuindo. Eu já vi vídeos bem horríveis, eu já passei por coisas horríveis, mas eu acredito que venha diminuindo com relação, em razão de que as mulheres realmente estão tomando conta. Tem muita mulher indo sozinha, tem muita família indo com crianças, meninas, mulheres grávidas, eu vejo senhorinhas no Couto, então eu acho que isso incumbe a nós também, a gente ocupar o nosso espaço, aí as coisas vão começar a melhorar, eu acredito. Só acrescentando a fala da Ana, eu também acredito que não é, uma questão específica do Coritiba, realmente o futebol é um universo muito voltado a homens, né? Muito embora as mulheres já tenham ocupado alguns espaços, já existem hoje no contexto televisivo muitas mulheres apresentadoras que debatem em pé de igualdade com homens, com ex-jogadores, com técnicos, enfim. Realmente como a Ana colocou, é uma questão de inserção. A gente ocupar realmente esses espaços. E vejo de forma muito positiva essa inserção das mulheres no universo do futebol, no esporte tão amado, né? Bom, eu quero concordar com vocês, né? Realmente eu sou de um tempo, quando eu era criança, que realmente mulher não frequentava estádio, né? A mulher que frequentava estádio era realmente mal vista, mal falada, assediada. Então, eu quero parabenizar, né, todas as mulheres que hoje frequentam o estádio, porque é um momento de paixão nossa. Eu frequento, às vezes que eu vou no jogo, eu vou com as minhas amigas, eu vou com a minha mãe, eu vou com o meu filho, e entendo aquilo ali como um espaço meu, né, de todo esse amor que a gente sente pela nossa torcida, pelo nosso time. Então, realmente é uma conquista de um espaço. Acho que realmente você vê mais grupos organizados, as gurias do Couto, você vê as mulheres falando sobre futebol, eu tenho muito orgulho disso, porque eu sou de uma geração que teve que romper realmente essa bolha, não era um espaço na escola, por exemplo, quando eu era criança, a gente não jogava futebol, eu não aprendi a jogar futebol, quando a gente tentava fazer, era motivo de piada, né? Deixa só eu complementar mais uma coisa. Essa coisa da mulher ser mal vista no futebol, no estádio, essas coisas, e inclusive jogando futebol, a gente vê o que a nossa seleção, que é excelente, eu arrisco dizer até que a nossa seleção feminina é melhor do que a nossa seleção masculina atual, os salários que elas recebem são infinitamente menores, o reconhecimento delas é mínimo perto da masculina, só que isso também não é uma exclusividade do futebol. Isso é uma visão geral de esportes, principalmente esportes mais de contato. Por exemplo, lutas é um mundo masculino. A gente, o UFC, por exemplo,
Agora que está abrindo mais, tem mais mulheres famosas. Antigamente, um tempo atrás, era só Ronda Rousey, não tinha outras mulheres. Aqui nós tínhamos a Cyborg, a Cris Cyborg. Então, a gente tem que realmente meter a cara, tomar os espaços, porque se a gente não tomar esse espaço à força, ele não vai ser dado para nós. Então, eu acho que realmente em todos os aspectos, inclusive no aspecto profissional. Eu estava vendo uma pesquisa, inclusive, acho que foi a ONU mesmo que fez, que 90% da população mundial se demonstrou preconceituosa com relação às mulheres, em especial na questão profissional, entendendo como a mulher menos capaz do que o homem na mesma posição. Então, 90% das pessoas. O nosso espaço não vai ser dado, realmente. Não vai ser dado o nosso espaço, seja profissional, seja no esporte, seja por uma mera lazer no estádio, não vai acontecer. Nós vamos ter que tomar, por isso que eu acho a nossa luta muito importante, e principalmente a divulgação da nossa luta. A acrescentar do futebol, né, as meninas do Coritiba, eu lembro de uma, acho que foi com o Foz, foi uma união do Foz e do Coritiba. Os horários dos jogos, eles não eram acessíveis, ou eram jogos antes do próprio jogo, não tinha divulgação. E nessa conquista geral, né, de nós, das mulheres nos esportes, como sempre foi visto para homens, né, no cenário mundial. Eu estava lendo aqui os comentários, tem em PDF o livro que eu comentei. A Nath, ela falou também sobre o preço surreal de como, para ser conselheira, de 190 a 250 reais, mais as reuniões e regras presenciais, mais reuniões e presenciais, e tudo impossibilitando você estar ativa ali dentro do esporte, né? E como querem afastar as mulheres do esporte. Eu acho que eu vi do Flamengo, as mulheres não têm, as meninas do futebol não têm onde treinar, né? Elas não têm um CT e não podem usar o CT deles, sendo que mesmo que não estão usando. Como a Ana comentou sobre torcida, a Gaviões não deixa a mulher tocar instrumento. Não pode estar no instrumental dentro da Gaviões e algumas outras torcidas pelo Brasil. Aqui a Império, eu fiz um trabalho na faculdade em 2018, e eu dei uma entrevistada nas mulheres lá da Império. E a Império não tem restrição de instrumento ou de liderança. É uma questão estrutural, infelizmente o senso comum ele bate muito forte, né? Eu vejo muito a gente sempre ali na luta e sempre trazendo nomes, e quando a gente dá nomes à luta de classes, à luta estrutural, algumas mulheres mesmo, elas se sentem afrontadas, né, do espaço do homem. É muito complicado a gente trazer um debate desses e que nós temos um lugar que nós podemos conquistar, sendo que dentro da sociedade a estrutura vê que do homem, tipo, a mulher vê assim, esse espaço é do homem, então é uma luta conjunta, né? Isso me veio à mente. Só queria lembrar aqui um dado, que as mulheres brasileiras foram realmente proibidas de jogar futebol, por lei. Né? Por 40 anos, as mulheres brasileiras foram proibidas de jogar futebol. Então, vocês vejam aí o que as leis são capazes de fazer, isso foi legitimado. Então, não é à toa que uma geração como a minha não teve contato, quer dizer, foi uma geração toda que deixou de praticar o esporte, quem dirá, e essa geração agora que procura aí a valorização das atletas. Acrescentar a fala da Carol, foi no governo do Getúlio Vargas, essa lei que proibia as mulheres, e as mulheres que queriam jogar futebol era visto como teatro. Tem alguns jornais, tem um site que você pode acessar todos os jornais do passado, e você coloca futebol e mulheres. Então, as mulheres eram vistas como teatral, foi durante o Estado Novo, acredito eu,
e que era nos clubes sociais. Então, as mulheres, tanto qualquer esporte, mas principalmente futebol, proibido por lei, elas só podiam se fosse uma peça de teatro, algo bonito, algo estético. Só acrescentando o que todas já falaram em relação à pesquisa que a Ana citou, dos 90%, a gente entende como, por exemplo, tendo em vista o que a Carol também exemplificou, que eu também acredito que eu sou dessa mesma faixa etária, e que realmente não existiu incentivo para esporte nenhum, não era só o futebol. Qualquer esporte de contato não era o típico para fêmea, né? Para mulher, para menina, enfim. Em relação ao que a Ana falou dos 90%, a gente acaba que coloca o que a Mari também trouxe em relação a essa porcentagem muito grande, né? 90%, isso significa que muitas mulheres também que foram constituídas nesses rótulos, elas também multiplicam, né? São multiplicadoras desse machismo. Então, esse número realmente é assustador, 90%, justamente por essa questão. As mulheres também são machistas em suas relações devido a toda uma formação anterior, né? Das suas bolhas particulares, familiares, sociais, enfim, suas comunidades. Essa colocação tua, Najara, inclusive, é bem interessante, porque eu não tinha nem me atentado a isso. 90% das mulheres realmente, 90% das pessoas, claro, envolve muitas mulheres. E eu lembrei da época em que estava ocorrendo a eleição, acho que foi 2018, né, a eleição, e surgiu o movimento Ele Não. Inicialmente é um movimento feminino, lógico, depois acabou abrangendo mais âmbitos, né, mas inicialmente foi feminino, mulheres contra o Bolsonaro. Imediatamente ocorreu um movimento contrário, mulheres pelo Bolsonaro, contra o feminismo, dizendo que não precisam do feminismo, dizendo que o feminismo é uma porcaria. Aí começou a surgir as fake news sobre o movimento feminista, aquelas cenas lamentáveis. Inclusive, eu tive uma pessoa próxima a mim que me enviou uma cena que eu não me lembro exatamente o que era, mas era uma pessoa com um crucifixo virado para baixo e: "Ai, olha o que aconteceu na passeata que você foi". Assim, um troço que não foi nem aqui no Brasil que aconteceu, e mesmo que tivesse sido no Brasil, pouco importava. Mas nessa época surgiu o movimento antifeminista das próprias mulheres. Então, esse governo nosso atual, além de todos os outros problemas, conseguiu minar um pouco do nosso feminismo, trazendo ainda mais dificuldade para a gente conseguir ocupar os nossos lugares, porque, querendo ou não, é uma grande parcela da população que acreditou nessas fake news, né. Bom, tá um silêncio aqui, né? Bom, acrescentando o que a Ana falou, essas fake news, elas são bem complicadas, bem prejudiciais a qualquer movimento. Quando cria forças, principalmente o 8M, né? Como a TV, a mídia, ela passa qualquer movimento de força que induz, né? Induz não, mas que instiga as mulheres a perceberem que elas podem ir às ruas seguras, porque as manifestações são seguras. Eu vejo até conversando com a minha mãe, que a minha mãe ela teve uma outra estrutura, uma outra educação, e de quando eu ia às manifestações, o que passava na TV, eu conversando com ela ao vivo, né, tipo, não mãe, tá tudo bem, e na TV, tipo, eu tentava pegar cenas, assim, totalmente fora do que tá acontecendo. Então, atrair as mulheres para dentro do movimento com essas fake news, ainda mais no atual governo desse presidente imundo, a gente está numa luta, numa risca muito forte, e trazendo principalmente agora a conquista das mulheres argentinas, né, do aborto,
como é forte o movimento feminista delas, e como até pra gente, né, na mídia traz que elas são rebeldes, que são radicais, né, e principalmente aquelas cenas que trazem de movimentos radicais realmente na rua, que não tem pauta consistente alguma, né. Enfim, trouxe para acrescentar. Só acrescentando o que a Mari falou, com esse governo, ou melhor, desgoverno que está atualmente à frente, né, da gestão do nosso país, infelizmente, todas as lutas e causas de minorias, elas estão muito pautadas à questão do fundamentalismo, né, religioso. Então, assim, em relação aos inúmeros casos de estupros de crianças e vulneráveis, e que a gente vê essa palhaçada dessas representatividades fundamentalistas fazendo coro contra, né, uma coisa que, assim, é inquestionável, né? Então, assim, realmente o retrocesso em relação às nossas lutas se enfatizou de forma muito, 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 muito intensa nesse período atual, de 2018 para cá. Sim, e então o 8 de março agora ele foi marcado, né, em várias manifestações pelo Brasil todo, pelo pedido da vacina já e do auxílio emergencial já, porque sem dúvida quem sofre com todo esse retrocesso que já era previsto, né, acho que desde a eleição, quando as mulheres foram para as ruas, como ele não, a gente sabia o quanto ia ser difícil para as mulheres, quanto ia ser um retrocesso, porque os nossos direitos, as nossas garantias já são fruto de luta, né? Então, estamos nós em luta, em movimento pela vacina, pelo auxílio emergencial, pelo fora Bolsonaro. Não é possível nesse governo que genocida, né, que a gente está com esse número de mortos, sem vacina, sem previsão de vacinas. A doutora Margarete, eu peguei hoje um vídeo dela, a doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, ela resume como absoluta incompetência diplomática do Brasil a falta de vacina. Então, nós estamos morrendo por uma incompetência diplomática, por coisas que parece brincadeira, né? Estão brincando com as nossas vidas. Eu vejo que a impressão que eu tenho é que realmente é um desgoverno no sentido literal da coisa. A impressão é que ele simplesmente assumiu a presidência e não tem um plano, está só levando um dia após o outro, e infelizmente eu não sei o que a gente fez para merecer isso. Veio essa pandemia justo no governo deste cidadão. Se nós estivéssemos no governo de outra pessoa anterior, talvez, com certeza o Brasil já estaria produzindo a própria vacina. O Brasil estaria exportando. Falam tanto de Cuba. Cuba está produzindo a própria vacina e está chamando turistas para serem vacinados. Então, eu não consigo... esse discurso de ódio que é pregado, ele traz tanto mal, mas tanto mal, não só pelo ódio que ele insere nas pessoas, mas pela ignorância, porque uma das coisas que sempre foi muito falada na época da eleição era, o Brasil vai virar uma Venezuela, então vai para Cuba, você gosta de comunismo, vai para Cuba. Cara, seria um prazer, inclusive, morar em Cuba, porque a coisa mais básica que eu vejo numa sociedade é que pelo menos todo mundo tem o direito de tentar as mesmas coisas e de, no mínimo, conseguir lutar por aquilo, entende? E a burrice que foi implantada nas pessoas, eles dizem que a vacina tem um chip comunista, mas na verdade a eleição parece que implantou um chip da burrice, porque não é possível um negócio desse. Todas as lutas sociais foram minimizadas, tudo que os governos anteriores lutaram para conseguir, o cara conseguiu destruir em 2 anos, entende? É muita tristeza. A ignorância instituída, realmente. E o pior, né, o pior não dá nem para a gente lutar contra ele nas ruas, né?
quero lembrar aqui, a gente fez, na verdade, um mock, nasceu em 31 de maio. Aliás, eu conheci o Leonardo, né, que é um dos coordenadores da Frente Popular, não é isso, Maria? Leonardo? Ele mesmo, isso, né? Leonardo, querido. Muito bem, ele estava conosco lá no 31 de maio, quando ainda aquela coisa já tinha, né, a pandemia já existia, mas os caras do Bolsonaro, todo domingo, faziam aquelas manifestações fascistas nas ruas, né, de Curitiba. Aliás, para quem está acompanhando a gente de outros estados, outras cidades, e aqui é Curitiba, pessoal, capital, né, fascista do Brasil, mas também capital da resistência, pelo menos pelas torcidas organizadas e por setores do campo da esquerda, claro. Mas a gente teve, naquela época, fazendo um histórico rápido, né, para o pessoal entender quem é a gente, quem é esse tal de MOC, né, e a gente nasceu naquela época, Mari, eu conheci o Leonardo lá naquele 31 de maio, em frente ao Palácio Iguaçu. Foi a primeira união das torcidas organizadas de esquerda, os movimentos coletivos de torcidas, que se agruparam e foram para frente do Palácio Iguaçu. E a gente conseguiu brecar aquelas carreatas que estavam acontecendo todo domingo. Alguém vai dizer, porra, mas vocês brecaram o direito dos caras se manifestarem? Cadê a democracia que vocês querem? Eles não têm democracia, eles não têm direito. A questão é que você não pode dar democracia para fascista. O debate é o seguinte, racista não tem direito de falar o que ele pensa. Ele pode até pensar, mas é crime federal ele propagar em alto e bom som pelos microfones que esse pessoal sair às ruas todos os domingos em Curitiba, desde a eleição do Bolsonaro, para sair às ruas, né, gritando contra os trabalhadores. Esses caras chegaram a apedrejar a sede da Central Única dos Trabalhadores ali no Alto de São Francisco. Se vocês passarem, né, na sede da CUT, é um monte de manchas amarelas e eles jogaram ovos, jogaram barro, jogaram terra lá na CUT. Então eles estavam apedrejando a sede do PT, a sede do Partido Comunista do Brasil, a sede da UP, União Paraense dos Estudantes. Isso eles faziam todo domingo. Era uma prática. Teve aquele caso que eles pegaram, quem era de Curitiba conhece bem, um caminhão de som e saíram gritando ali no Jardim Social, que é o reduto deles também, da classe média alta, xingando até quem era de esquerda, que tinha ali naqueles prédios. E a gente conseguiu brecar essas carreatas nazifascistoides, porque se fossem ordeiras, se fossem direito deles defenderem, até podiam defender um nazista, fascista, mas dentro do que seriam as regras normais, né, da democracia brasileira. E a gente conseguiu integrar as torcidas ali, juntar as torcidas e nascer, pelo menos o MOC, e eu sei que a Frente Popular já existia, mas a partir daquele momento a gente conseguiu sair às ruas. Depois disso, claro, a pandemia se alastrou, ficou mais difícil você aglomerar, não que a gente aglomerou, era maio, mas a gente levou lideranças lá, talvez 50 pessoas de movimentos, dos movimentos nossos, mas daqui para cá a coisa ficou pior, né? A gente não conseguiu nem juntar as lideranças mais nas ruas. Mas é o que eu estou dizendo. O cara leva sorte nisso ainda. Além de prejudicar com um governo fascistoide dele medíocre e genocida, onde não existe a vacina, né? Ele propaga a ideia de que o achismo e o anticientificismo é o que vale, a gente não consegue nem se manifestar nas ruas, ele leva a sorte nisso. Mas o momento vai chegar nosso, e eu tenho certeza que a gente vai dar o troco na hora certa, né, pessoal? É o paradoxo da intolerância, né? Você não tolera o intolerante, você bate no intolerante. Na sola da bota. Mas é que com fascista a gente não conversa, né? A gente, né, trata de outra forma. Você conversa com fascista. E deixa eu só fazer um adendo com relação a isso, que a luta não é contra a direita. A direita sempre existiu no Brasil. Inclusive, muitos governos de esquerda meio Exato. que tenderam à direita, né? Então a guerra não é contra a direita, você é contra a direita, você não sei o quê. A guerra é contra o fascismo, contra a intolerância, é contra a gente radicalismo. Não dá para excluir ninguém num país como o Brasil, principalmente, que é muito plural. Então, só para deixar claro que a briga é contra fascista, contra neonazi e esse tipo de lixo de sociedade.
Isso aí, Ana, perfeito. Ana Valente. Opa, eu ia falar, até porque somos indivíduos diferentes, né? Se a pessoa de direita, né, totalmente oposto da gente, a gente vê que para nós é um absurdo, mas não é nazista, não é neonazi, não é fascista, e a gente já vomitando, não respeitando o olhar do outro, mesmo que não concorde 100%, até porque, né, o olhar da direita é um olhar pessoal, né, enfim, principalmente os movimentos neoliberais que acarretam, principalmente no Brasil, né, que está se fortificando, não é uma luta de quem é mais forte, que vença o melhor, é uma luta meio que cara a cara aos extremistas, né. Exatamente, a luta é contra a barbárie. Diferenças estão aí, né. Lembrando também que a luta da esquerda é uma luta coletiva, né? Ela não é uma luta individual, é uma luta coletiva. Não é necessário que você seja LGBT para estar na luta em favor dos LGBTs. Não é necessário questão de raça, religião, para que você se anule em relação a isso, né? Então, assim, as nossas lutas, elas são coletivas, tem esse diferencial. E vocês vejam que os governos anteriores de direita, é assim, a minha vida adulta e minha vida de quando eu me entendi por gente, foi em governos de esquerda. Então, eu não tive a possibilidade de analisar na época os governos anteriores de direita, como, por exemplo, Fernando Henrique e anteriores. Mas eu não via essa polarização que eu vejo assim que o Bolsonaro surgiu para eleição para presidente, enquanto era deputado, só o Rio de Janeiro que se preocupava com ele ficava dormindo nas sessões, então pouco importava. Agora, quando ele apareceu para presidente, começou uma polarização imensa, que eu nunca havia visto no país. Então, ele realmente, eu acho que é uma sementinha do mal que eu não sei quem que jogou aqui, e agora nós temos que aturar esses frutos que ele está dando, e realmente, a burrice institucionalizada é o pior. Eu acho que a gente chegou no nosso pior momento, a gente chegou no fundo do poço. Não existe um argumento lógico que eles tragam, não existe aliás, não existe um argumento, nem lógico, nem ilógico. É simplesmente, mas e o PT? Mas e o Lula? Mas o Lula, então por que você não vai para Cuba? Cara, não existe não existe conversa. Então, eu não vejo mais como que a gente pode tentar conversar com essas pessoas mesmo. Só para acrescentar com relação a isso, o que eu vejo é que realmente ele deu voz, sabe, para essas pessoas que sempre estiveram lá, sabe, Ana? Sempre foi muito difícil ser de esquerda no Brasil, sempre foi muito difícil ser de esquerda em Curitiba, nos lugares que eu frequentei minha vida toda, durante esses governos de direita, durante o governo militar, eu era criança, mas lembro, tenho boas lembranças, né? Sempre foi muito difícil. E uma das coisas que eu me questionava era como a ditadura durou tanto tempo no Brasil, como que as pessoas suportaram mais de 20 anos daquela situação, e hoje eu entendo, né, que essas pessoas são as mesmas que estavam lá aquele tempo, né? Então, realmente, e quando você, né, quando a gente teve ali o governo de esquerda, um governo progressista, realmente dá para ver as diferenças, né, com relação ao emprego, ao crescimento econômico, ao acesso. Nós estávamos numa curva de crescimento mesmo, de vitória, de conquistas, né? Então, só para te falar que sempre foi muito difícil, sempre foi muito difícil. A diferença é que hoje essas pessoas parecem que se sentem mais confortáveis tendo o presidente falando o que ele fala, né? Realmente, complementando o que a Carol falou, sempre existiu a dificuldade da esquerda realmente
se impor, né, chegar de fato ao poder, enfim. Mas houve realmente, a olhos nus, né, a inclusão social, e assim, é inegável as melhorias que tiveram no Brasil, em termos de país, né, de civilidade, comparado às gestões passadas e a atual. Então, a atual eu nem falo, gente, porque assim, eu me nego a falar sobre essa gestão, porque é muito desastrosa. Falando um pouco sobre a ditadura, né? Como sempre vem uma catástrofe, né? Até é histórico isso, de uma crise, ela leva ao povo procurar um líder, né? Tem até um termo paternalismo, eu não lembro como é que é um termo, mas seria a imagem paterna, sabe? Aquela proteção, aquele abraço do país, da nação. E, infelizmente, esse desgoverno, né, que a gente vive, como até a Rafa acabou de falar, sempre no Brasil, historicamente, sempre teve acordos, então nunca teve realmente, quando as pessoas elas criavam forças, elas iam para uma revolução, o governo, né, o império, tanto o Brasil colônia quanto o Brasil império, os governantes eles tinham medo dessa revolução, eles sempre tiveram medo do Brasil, um país gigante, se revoltar. Porque o Brasil, quando ele se tornou independente, ele foi império já de uma vez, enquanto os outros países foram repúblicas, sofreram muito na mão da ditadura. Então, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, eles sofreram muito na mão da ditadura. E o Brasil sempre, né, teve essa imagem paternal, de proteção. E o que a gente está vivendo, o que nem falaram, não lembro quem falou, sobre o PT. As pessoas, elas justificam, tipo, e o PT, mas o que o PT fez de mal para você? Não, mas o PT foi ruim, ficou 13 anos roubando. Então tá bom, me fala o que o PT ficou fazendo de fato, o que roubou de fato. Então isso está muito enraizado e, infelizmente, vai demorar bastante, mas tem um otimismo, né? Como a ditadura durou tanto tempo e o futebol foi uma força muito grande. Infelizmente, atualmente, o futebol ele não pode ter expressões, né? A gente não pode manifestações políticas dentro do estádio, mas durante a ditadura, não a Copa do Mundo de 70, que favoreceu a ditadura, mas sim o movimento Democracia Corintiana, muito forte, teve, até que no Coritiba teve algumas imagens do Direta Já, e infelizmente o futebol é uma ameaça, né? Até porque a gente vê que clubes prós, o atual governo, não é multado, ninguém percebe, né? Infelizmente, que está a trazer esse ponto, né, do futebol, que ele é muito forte. Só complementando esse ponto do futebol ser forte, no Coxa a gente tinha a MUC, que justamente o MOC homenageia a MUC, que era uma torcida anterior, antifascista. E a questão do futebol ser, as torcidas de futebol serem fortes na luta popular, porque hoje em dia eu acho que está meio minado justamente por causa da elitização do futebol. E eu acho que essa também é uma das razões disso ter acontecido, de terem elitizado o futebol. Porque tudo que é popular e tudo que é movimento social é mal visto pelas camadas superiores da sociedade, né? Então, não é interesse deles que o futebol seja politizado, que o favelado vá para a escola, entende? Que as pessoas tenham uma aula de sociologia, por exemplo, isso aí não faz sentido. Por isso que a ideia do nosso desgoverno também, uma das propostas é o ensino em casa e como é que ele falava mesmo? Que era para a doutrinação, né? Que era feita a doutrinação comunista. Imagine, eles tiraram coisas dos livros de história
porque eles achavam que era doutrinação comunista. Entende? Não é interessante para o governo, ainda mais esse governo, que o povo estude, que o povo tenha acesso, que o povo se una e se rebele. Não é interessante, por isso que eu acho que o futebol está ficando elitizado também por isso. Ana, você fez uma lembrança da MUC aí muito importante, eu ia acabar esquecendo, mas, pô, não devia. Então, só para lembrar quem foi a MUC, que todo mundo aqui é coxa, sabe da Reta da Mauá, ali ficava o movimento Unido Curitibano, dos anos 70 até 83, 84, 85, um pouco antes da vitória do Curitiba contra o Bangu lá no Maracanã, mas acho que foi até 85, a MUC. Então, e a MUC nasceu em 72, 73, não com uma torcida organizada, mas com um movimento de torcida organizada Curitiba, a primeira, e foi considerada uma das maiores do Brasil. E depois, claro, com o fim da MUC, veio a Império um pouco também, já nasce nos anos 80, por ali, mas a partir da MUC. E um dos símbolos da MUC era o punho fechado do socialismo, símbolo do socialismo, e eles tinham um lema, se vocês passarem no Google lá, MUC, vão ver a camiseta da MUC, do Movimento Unido Curitibano, que o lema era saber, união e luta, alguma coisa nesse sentido, que o MUC tinha. Então, veja, era uma torcida que nasceu em plena ditadura militar, né, com um forte apelo, né, de luta pelo menos, social, e a gente, então, quando a gente criou o MOC, a gente, claro, não ia colocar MUC, mas colocamos MOC, fazendo uma referência e uma reverência a essa torcida tão maravilhosa que o Curitiba teve aqui, né, representando o nosso Verdão. Só para dar essa nota aí. Cena. Era valente. Carol não quer falar nada, que ela está meio quieta nas últimas manifestações. Já estamos quase caminhando para o final, não é isso, Ana? Sim, estamos. Não sei se a Carol quer falar alguma coisa ou se não, daí a gente já encerra. Podemos encerrar, eu quero só concordar realmente com tudo que vocês estão falando, né? Que realmente estamos passando por um momento muito difícil, né? Um momento histórico muito difícil e que nós temos que resistir, que o futebol pode ser essa resistência também, o futebol que nesse momento nos une, né? E que seja um movimento de resistência. Então, vamos encerrar. Eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que participou ali dos debates, as minhas colegas que participaram aqui comigo. Muito obrigada, foi com certeza engrandecedor, o Maia também. E Ana, mas passa, Ana, licença, mas passa para cada uma delas para elas fazerem a sua despedida, né? O que você acha? Sim, claro. Podem fazer, inclusive. Vai ser eu? Achei que ia na ordem horária. Eu que coloquei primeiro aqui, vai lá. Então tá bom. Queria agradecer imensamente, foi muito produtivo, acho que é muito importante, espero que a pandemia acabe, que tenha eventos presenciais para a gente conversar, trazer pessoas, eu acho que o mais importante é ter essa comunicação fácil, porque dentro da faculdade, a academia é assim, te aliena numa coisa de a sociedade é assim, e bater de frente com a realidade é uma outra discussão. Agradecer principalmente a Rafa, a Nath, que participaram muito aqui. A Rafa e a Nath são mulheres dentro da torcida que eu tenho um carinho imenso. A Nath foi uma das primeiras pessoas que eu conheci lá em 2017. A Rafa, recentemente, eu conheci dentro dessa pandemia. E a vocês, meninas, que foi incrível. Eu adorei conhecer cada uma de vocês. O convite é excepcional e quero mais vezes. Vocês são massa. E boa noite a todas e todos que participaram. Valeu. Carol. Quero agradecer também pelo convite, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Quero parabenizar pela iniciativa, acho que a gente precisa desses espaços de discussão hoje mais do que nunca. Quero trazer aqui, aproveitar para trazer, né, que o STF derrubou aí a tese da legítima defesa, considerando essa uma tese inconstitucional, lembrando que nunca foi uma tese, nunca foi legitimado pelo nosso ordenamento jurídico, e hoje é considerado inconstitucional. Quero deixar uma dica de um podcast, que é o Praia dos Ossos, que fala do assassinato da Ângela Diniz, e que, na época, a defesa do Doca Street utilizou essa tese da legítima defesa da honra, né, para defender, e ele foi no primeiro julgamento, ele foi absolvido. Então, novamente, agradecer a todos vocês. Esse momento é um momento muito importante, um momento de união das mulheres e de todos aqueles que se identificam com a nossa luta. Parabenizar aí o MOC por dar esse espaço, espero contribuir em outros momentos com vocês. Muito obrigada, uma boa noite, e foi um prazer estar aqui com todos vocês. Encerrou já? Não, né? Só agradecer o convite, né? Desejar uma boa noite, falar que foi, assim, um prazer, né? Voltar a dividir esse espaço com vocês. Dizer também que foi um prazer conhecer a Mari e a Carol. A Ana eu já conheço, o Maia também, enfim. Muito obrigada pelo convite, e é isso. Boa noite a todos. Bom, pessoal, deixa eu só, então, me pedindo aqui, então, acho que a gente já está encerrando, dizer que esse é um programa do jornal Imprensa do Povo, é um jornal que a gente lançou há pouco tempo, aí, jornal web, e a gente vai pensar em lançar ele impresso, como tem o Metro, não sei o que das quantas aí, a gente também pretende fazer isso. Por enquanto é um jornal de web, pela internet. Nós fizemos um debate ontem também pelo um programa chamado Opinião Comunista. Olha só. Toda quarta-feira, Opinião Comunista. Ontem foi um debate sobre as mulheres também. Né? A Elza Campos, da União Brasileira de Mulheres, é que tocou esse programa. Ela é membro do PCdoB, falou pelas comunistas e também pelo Movimento de Mulheres. E amanhã nós vamos ter mais um programa aí, pessoal, que é o debate da semana do jornal Imprensa do Povo. Vou convidar todos para nos acompanharem também. É isso, né, Ana? Um abraço a todos. E até mais. Viva! Está adiado o jogo Curitiba. Ia ser sábado contra o Operário, mas a Federação Paranense teve um bom senso, né, usou o cérebro e parece que cancelou o jogo. Né? Vamos ver se o que vai acontecer com os jogos aqui para frente. Enquanto isso, dá-lhe Verdão, pelo menos, nossas ideias. Abraço. E fora Bolsonaro.